Olha, pessoal. Meu Deus, até o Amém. aplicativo é bilíngue e eu não. Por quê? Não, ele fala inglês, ele acabou de falar um Neo, Skull, e eu só sei falar fogo e gelo. Então, quem puder ligar a câmera aí, ligue, por favor. Não fique se Peraí, escondendo. Ouviu, João Vitor? Vou liberar vocês para o Prof. Tereza um pouquinho. Vou ficar por aqui. Daqui a pouco eu apareço aí. São todos teus, Tereza. Obrigada. Boa tarde, povo. Boa tarde. Boa tarde. Olha só, era para eu ter feito essa semana, mas eu vou... No fim, eu fiz do segundo ano, do primeiro ano, e vou fazer de vocês em seguida. Eu vou pegar todas as atividades de vocês e vou olhar uma por uma quem me mandou e quem não me mandou. Porque eu descobri que tem gente que me manda atividade lá de julho, em agosto ou setembro, e aí eu não sei. Assim, ó, para vocês, eu pedi 10 atividades, que vocês me mandassem 10 atividades. As últimas, todas vocês têm que me mandar, tá? E a turma de vocês, eu devo dizer que é uma das turmas que mais tem me mandado. No entanto, são apenas 7 que mandaram nessa última semana. Eu vou precisar escrever a respeito de como, quem manda, quem faz a atividade nos meets, por isso que eu preciso da câmera aberta. Professora, posso te falar uma coisa? Pode. Eu sou um dos 7, porque eu te mandei Sim, tu é um dos 7. Ah, tá. Porque às vezes o Classroom buga, né? Ah, pois é, eu não sei, eu ainda estou lidando, como eu não sei lidar muito, eu não dou nota, eu só digo, eu elogio, comento alguma coisa na atividade, e eu devolvo, e eu não sei se eu posso devolver ou não, mas assim, ó, agora eu estou botando a atividade concluída, tá? Mas na próxima eu já vou ter um mapinha de quem fez e quem não fez, quem tem que dar, aliás, tem um mapinha não, eu vou mandar e-mail para quem está me devendo atividade, certo? Doutora, é que tu não pode devolver, sabe por quê? Que daí pra gente parece que vai estar pendente, a gente não vai... Eu soube, mas eu sempre fiz assim, e como eu peguei muito, eu corrigi muito poucas atividades, eu comecei a me dar conta aos poucos. Professora, Mas, assim, o que interessa, tá, é o que vai estar na minha planilha, aqui de casa, tá? Então, só vai se preocupar aqueles que eu mandar o e-mailzinho. Me mandar alguma atividade, tá? Professora, Tá, gente? Ontem eu perguntei para minha mãe porque a internet está muito ruim aqui em casa, daí eu peguei o material escolar lá na escola e eu queria saber nas atividades da senhora como é que eu mando, porque bota tem que resistar. Monique, tu tá no grupo, né? Ah, tu não tem meu celular. Hã? Não, eu até poderia aceitar pro celular. Tu não consegue mandar pelo Classroom? Pior que não. Eu mandei umas atividades, só que daí não foi e eu tive que pegar essas atividades. Então, aí tu poderia fotografar e me mandar pelo WhatsApp? Poderia. Eu vou passar um número para a professora Sabrina depois. É que eu tenho um número só do colégio. E esse número aí ela vai mandar para ti. Eu vou pedir para ela mandar, tá? Tá. Então, vamos fazer um pouquinho de prática. Mas eu recebi alguma coisa. Professora, Fala, Lucas. eu vou sair da aula e entrar por causa que minha câmera não tá abrindo, tá? Ok. A gente, semana passada não estava legal, tá? Ainda estou com resquícios de uma rinite. E a gente vai fazer bem levinho hoje. Bem levinho, que eu não vou fazer os 4 minutos e meio de saltinho, só vou fazer no máximo 2, tá bom? Prontos, em pé? A gente vai começar hoje alongando o pescocinho. Só apoia a mão. Isso. Olha, bonitão. Levanta aí, ó, Douglas. Para o outro lado.
Agora, baixa a cabeça, circunda lentamente 2 vezes. Agora, para o outro lado. Ok? Agora, os ombros para trás. Para frente. Muito bom. Agora, movimento grande para frente. Para trás. Gente, procurem botar mobilidade nessa articulação, não só quando eu apareço aqui, tá? Agora, eu vou usar pezinho por causa do meu braço, que é mais velho que o de vocês, mas você só essa posição, ó, levanta o cotovelo fica na linha do ombro. Tá muito baixo esse cotovelo aí, ô Davi, levanta mais o cotovelo. Isso. Aí, aproxima o cotovelo, aproxima, volta. Aproxima, volta. Se quiser fazer força, faz. Aproximando e voltando. Isso, deu soninho, nós vamos espreguiçar agora, então. Última. Isso. Agora espreguiça lá, para o Davi poder bocejar bem grande. Coisa boa. Senhora, tu sabia que eu tenho peso aqui em casa? Pra mim, eu tenho uns pezinhos pequenos ali pra mim. Ah, é? Quanto pesa? Eu não sei. Circundando o quadril. Para o outro lado. Agora, vai lá embaixo, pernas afastadas, toca no pé ou na canela ou no chão. Sobe. Tranquilo? Então, vamos pular um pouquinho agora. Bem pouquinho. Pula. Abre e fecha. Corre no lugar. Senhora, a câmera do celular tá caindo. Eu não consigo mexer no meu celular. Tudo bem. Chuta para os lados. Corre no lugar. Agora, tenta girar os braços juntos. Ui, a outra também tá com soninho. Tá pulando, Fernanda? Ô, senhora, sabe quando tu bate os dois ossinhos do pé? Vocês batem? Não, eu bati o... Sabe aquele ossinho que tem ali na lateral do pé? Sei, Maléu. Nossa. Agora, correndo no lugar. Tranquilo? Vai parando, então. Respira. Estira lá no alto.
Flexiona lateralmente o tronco. E não é só quando vem aqui que tem que fazer, gente. Do outro lado. Primeiro lado. Segundo. E voltou. Agora, ó. Vocês podem até apoiar. A gente vai agachar e levantar força de perna. Então, agacha. Pode até apoiar. Importante ficar agachado. Fica retinho esse tronco, Henrique. Levanta. Agacha. Levanta. Agacha 3. Levanta. Agacha 4. Levanta. Agacha mais aí, ó. Estão agachando um pouco. Agacha 5. E levantou. Agora, pode apoiar também. Ponta do pé. E devagarinho desce. 1. Ponta do pé. Fica lá na ponta do pé. Pode apoiar, Davi. Pode apoiar, porque o que interessa é a força na panturrilha, não é o equilíbrio agora. Desce. Ponta do pé 3. Desce. Ponta do pé 4. Desce. Ponta do pé, última vez. Ok, vai lá embaixo. Lá embaixo. Volta. Gente, esse último exercício é exercício de alongamento, tá? Isso, a partir do 6º ano, vocês vão fazer muito se nós estivermos lá juntos, né? Professor, é sério, imagina a bailarina que tem que, tipo, ficar na ponta do pé pulando várias vezes. Ah, elas são muito treinadas para isso, muito treinadas. Tá, olha só, quando eu pedi caranguejo na atividade, caranguejo não é para andar assim, de pé. Caranguejo, como exercício físico, a gente chama, inclusive, eu fazia muito futebol caranguejo quando eu tinha eu trabalhava em quadra com madeira. Pés e mãos no chão, caminhando com pés e mãos no chão, barriga para cima. E esse é o caranguejo, certo? Quando eu pedir caranguejo, é isso que vocês têm que mostrar, ok? E com relação às atividades, a rateada é minha, tá? Por falta de experiência, mas assim, ó, quem me mandou e eu mandei, ok, muito bom, tá registrado para mim que tá feita a atividade. Esquece o pendente lá, certo? Tainá? É a Tainá? Não, não é a Tainá, pensei que fosse. Então tá, Sabrina. Certo. Muito obrigada. Professora, me chamou? Ah, Tainá tá aí. Ô, Tainá! Ah, Tainá. Quando que eu Oi? vou te ver? Quando que eu vou te ver? Não sei. Ah, agora era um bom momento, né? Tô vendo a Cassiane, tô vendo a Laura, tô vendo a Fernanda, a Monique, a Alicia, Davi. Como é que essa aqui eu não... Quem é chamou o Gabi? Como é o nome da menina chamou o Gabi? Eu acho que é a Gabriela ou Gabi, É. porque o nome chamou Gabi. é Maria Gabriela. Maria Gabriela. Maria Gabriela. Tá. Tá. Não, é porque eu tenho... É muita Gabriela que eu tenho, tá? Aliás, é muito, tudo quanto é... Cauã é um monte que tem. Eu tenho 13 turmas, 355 alunos que eu tenho que olhar. Certo? Daí, Sabrina, eu tô fazendo isso. Ô, Ia professora, descobrir as atividades aquelas Sim, não. atrasadas. professora Turma Tereza, por turma. professora Tereza, tu te lembra de Trejânios? É o Olho e o Cauã. Claro que eu me lembro. Ah, só não consegui diferenciar. Não consegui, mas eu tinha um monte de aluno, vocês, os 3 do mesmo jeitinho, cabelinho curtinho, menorzinho. Agora já estão bem diferentes, hein? Pior. E um é mais danadinho que o outro, assim. Um gosta de falar. Acho que sou eu.
Eu sei. Oi, eu Léo, também. não tinha te visto, Léo. Tá, gente? Sora, rapidinho. Qual Sora? Tudo, Sora. Ah, tá, desculpa. Tem duas aqui. Fala. Ah, não, tudo bem. É que tem alguns vídeos que o Classroom não consegue carregar, porque talvez o vídeo é muito longo, ou às vezes não carrega o vídeo. Henrique, sabe que esses dias uma garota me mandou um vídeo de 9 minutos e eu vi os 9 minutos? Pelo Class, né? Eu já vi vídeo do Miguel de Educação Física de 3 minutos, Miguel da Manhã, né? Aham. Não, teve um outro de 8 minutos. Esses dias uma menina me mandou 27 anexos. Não precisa, tá? Olha aqui, ó. Não precisa. Vocês podem mandar vídeos de 10 segundos, eu só quero ver e vocês fizeram a atividade. Pode mandar uma fotinho da atividade, tem gente que me manda. Não precisa vídeo longo, certo? Tá. Então tá, muito obrigada por terem feito, por abrirem a câmera. A Tainá, eu tô morrendo de saudade do rostinho dela, ela não deixa eu ver. E até semana que vem. Beijos em todos, muito obrigada, Sabrina. Tchau. Tchau, Pro. Tchau. Fala, Tainá. É comigo? Não sei. É, Fala, tchau. Tainá. Cadê? Tchau, amada. Tchau, gente. Tchau. Boa tarde para quem não tinha visto entrar ainda. Alice, eu só vi agora. Deixa eu ver quem mais. A Tainá. O João Vitor não abre nem microfone. Boa tarde, Né, Pro. João? Boa tarde. Oi, Tainá. Sora, tô aqui, Sora, tô aqui. Oi, João. Boa tarde. Não consegue te ver também, né? Boa tarde, Sora. Boa tarde, Rafa. De outras carinhas eu já tinha visto algumas entrando ali. Acompanhei a aula de vocês, tá? Eu tava sem o microfone e sem o vídeo, mas eu tava aqui acompanhando a aula de vocês. Professora, eu acho que teu aluno favorito é o João. Por quê? A Sora adora pegar no pé do João. Olha, que tá lutado, sem câmera aberta. Eu gosto de pegar no pé dele, sabe por quê? Porque ele não gosta. Aí que eu pego no pé. Ainda mais que ele não anda enviando as atividades, não anda fazendo, aí que eu pego mais no pé dele ainda. Não, é que a senhora diz assim, ó, aquele não gosta, né? Então, tá bom. Ô, João. Porque assim, ó, a gente faz atividade sentado e não andando, entendeu? Por isso que ele não tá andando nas atividades, entendeu, Sora? Que a gente faz sentada, entendeu? Mas ele poderia mandar as atividades que ele fez sentado, deitado, dormindo, em pensamento, em sonhos. Qualquer atividade. Eu vou fazer essa semana atrasada, devo te mandar, tá? Olha, tu vai ter trabalho ainda. Sora, eu já tô me preparando já. Prepara, porque tem atividade. algumas que vão em branco, daí essas... Sora, que a minha mãe não tá conseguindo imprimir, daí não dá pra fazer todas certo. Daí agora, essa semana ela pegou todas do Clerson e vai imprimir. Mas tu não precisa só imprimir, pode copiar, algumas tu pode fazer direto no celular. Tá. Quando eu corrijo, por exemplo, eu corrijo pelo celular, eu não corrijo no computador. É um aplicativo, ele vai lá e escreve com o dedo, pode digitar as palavrinhas, é bem mais fácil. Aí não precisa imprimir tudo. Eu pensava que tu corrigia pelo computador. Não, pelo computador eu só consigo marcar e botar comentários. No celular eu consigo fazer o certinho, daí eu escolho que cor eu quero, consigo botar em cima da tarefa de vocês direitinho. Eu já fiquei impressionada com a minha edição de fotos e vídeos. Não fiquei impressionada, já te expliquei. Que não deu para entender, tá? Tal como eu avisei ontem, então, hoje a gente vai trabalhar com os 2 textos de ciências dessa semana, tá? Eu botei um nessa semana e o outro no compensatório, tá? Porque são 2 textos bem grandinhos, para não deixar em uma coisa só, e depois a gente trabalhar mais atividade, tá? E português também, e depois tirar alguma dúvida se alguém tiver de alguma outra atividade, tá bom? Durante a leitura do texto, eu peço que vocês desliguem o microfone, para não ficar dando eco, mas se tiver qualquer pergunta, porque eu não entendi, pode me interromper. Eu queria saber sobre outra coisa, tem relação com o texto, mas não está escrito aí.
Pode interromper, pergunta que eu respondo para vocês, certo? Não precisa ficar com vergonha, já que a gente vai trabalhar o aparelho reprodutor, tanto masculino quanto feminino. É o corpo de vocês, é o corpo em crescimento. Eu sei que dá vergonha, eu não vou querer perguntar, mas vão me achar com cara de babá. Não tem nada disso, tá? Se por acaso ficou com muita vergonha, mas ficou com dúvida, quiser perguntar depois no privado, pode perguntar. Aos poucos eu vou respondendo, certo? Qualquer coisa, interrompam, porque eu não consigo enxergar a carinha de vocês, tá? Eu só enxergo o texto ali que eu vou expor. Então, vamos começar pelo sistema reprodutor masculino, tá? A gente vai ver os dois, a gente começa por um e depois passa para o outro. Sistema reprodutor masculino, também chamado de aparelho reprodutor ou sistema genital masculino, é o sistema que garante a produção dos gametas masculinos, a produção da parte masculina que vai formar ou vai gerar uma nova pessoa, né? Lembrando que para a geração de uma nova vida, precisa-se de gametas masculinos e gametas femininos. Quem são essas gametas? Quem são essas células? Masculino, o espermatozoide, feminino é o óvulo, tá? Também é responsável pelo hormônio da testosterona, que possibilita, entre outras funções, o desenvolvimento de características sexuais secundárias. Que características são essas? O hormônio testosterona é o hormônio que tem maior quantidade no homem. Ele vai dar características da barba, o crescimento da barba, dos pelos, seja no peito, seja nas pernas, seja no aparelho reprodutor também. Engrossamento da voz. Então, a testosterona é o hormônio sexual, né, que vai acentuar com o aparecimento, com o crescimento, o início da adolescência de vocês. Esse sistema é formado por órgãos internos e externos, tá? O aparelho reprodutor feminino só possui os órgãos internos. O masculino tem os externos, que é o saco escrotal e o pênis, e os internos, que garantem a produção do sêmen e seu transporte para fora do corpo. O sêmen é o líquido, né, que garante a vida, a sobrevida dos espermatozoides, porque ele, além de ser um local úmido, também possui algumas proteínas para que esse espermatozoide sobreviva fora do corpo por algumas horas ou, às vezes, dias, se estiver dentro do corpo da mulher. Órgão do sistema reprodutor masculino, tá? Este desenho aqui, ele foi como se tivesse sido cortado ao meio na vertical, tá? Pegasse da cabeça e tivesse um corte na vertical. Então, como eu disse, a gente pode dividir o sistema reprodutor masculino entre órgãos externos e órgãos internos. Os externos que aparecem para fora do corpo, que é o saco escrotal aqui embaixo e o pênis. E os internos, que daí tem os ductos, tem a próstata, tem o epidídimo, tem os testículos, tem o saco escrotal de fora, desculpa. A uretra, os corpos cavernosos, né? Aqui ele ainda mostra o osso que temos aqui, né, perto da barriga, mais embaixo, ali no quadril. Também a bexiga, né? Não que a bexiga faça parte do aparelho reprodutor masculino, mas lembrando que a uretra, a gente tem a ligação para a bexiga, que fica nesse canal aqui, que vai para fora o xixi, e também a gente tem a vesícula seminal, a essa parte aqui, e a vesícula seminal que se liga lá com o testículo para a produção de espermatozoide. Oi? Não. Alguém chamando? Tem alguém com João Vitor. Desliga o microfone, João.
Obrigada. Voltando. Então, quem são esses órgãos externos e qual a função deles? Primeiro, o pênis. Apresenta o formato cilíndrico, né? E cerca de é um número aproximado, tá? E isso quando adulto. Cerca de 12 a 16 centímetros de comprimento. Possui 3 corpos de tecidos. Esses 3 corpos, 2 deles servem, eles inflam com a quantidade de sangue que pode passar por ali, que são os corpos cavernosos, e uma coluna situada ventralmente, que é o corpo esponjoso. Esse corpo esponjoso, que tem no meio dos 2 corpos cavernosos, ele está ali principalmente para assegurar a proteção da uretra que vai passar até a parte externa do pênis, tá? E o pênis é envolvido por uma pele bem fina. Só um minutinho. Viviane, baixa o volume. Saco escrotal. Também chamado de escroto ou de bolsa escrotal, é uma estrutura de forma sacular, né? Lembra um saco, uma sacola, que fica localizada na região logo abaixo do pênis. Essa bolsa apresenta um septo, uma divisão entre as 2 cavidades, em que em cada uma fica um dos testículos. Curiosidade, o bebê, quando está se formando, né, a partir da 12ª, 16ª semana de gestação, semana, a gente está falando, né, dias, o médico que faz ultrassom consegue saber se é um menino ou uma menina, tá? Isso pela posição do osso, do pubis, que a gente chama, né? E também se aparece o pênis, né, já na ecografia do menino. Mas os testículos, eles só vão parar no saco escrotal poucos dias antes do nascimento, tá? Eles não nascem ali. Eles são desenvolvidos dentro do abdômen e depois eles vão parar no saco escrotal. Então, um testículo para cada lado. E o saco escrotal, ele possui um papel muito importante da temperatura ao redor dos testículos. Por quê? A temperatura que os testículos precisam para desenvolver, para fabricar os espermatozoides, é uma temperatura entre 35 e 36 graus, tá? Não pode ser uma temperatura muito quente. Então, quando está muito frio, esse saco escrotal, ele vai enrugar e vai empurrar os testículos mais próximos do interior do corpo, para que essa temperatura suba e não fique tão frio. E quando está muito calor, vai ser o contrário, ele vai fazer os testículos ficarem mais longe o possível da pele, do interior, de encostar no corpo, para que a temperatura não se eleve tanto, tá? Então, o saco escrotal, além de proteger os testículos, também ele é importante nessa regularidade da temperatura para que não esquente ou não esfrie demais. Os órgãos internos do aparelho reprodutor masculino. Primeiro, testículo. O homem apresenta 2 testículos, que são as gônadas masculinas, as produtoras de espermatozoide, né? Onde eles são formados. Além de produzir as gametas, que são os espermatozoides, os testículos apresentam também o papel na produção da testosterona, que é o hormônio masculino. Esses órgãos estão localizados no interior do saco escrotal, lá para dentro, como a gente já falou antes. Epidídimo. O homem possui 2 epidídimos, que são essa parte aqui em amarelo, parece células de gordura aqui em cima, ó, dos testículos, tá? Esse epidídimo, né, ele fica ali na margem posterior, porque é nesse local que os espermatozoides vão ganhar maturidade e desenvolver a movimentação. Os espermatozoides, para serem expelidos, para poder chegar até o óvulo, eles precisam movimentar a sua cauda. Então, eles são produzidos nos testículos
e ficam no epidídimo para se maturar, não crescido de tamanho, mas para ir testando a sua mobilidade que ele vai precisar depois, né? A capacidade de movimentação. Ducto deferente. São esses dois ductos aqui, ó, que vão ligar do epidídimo até lá em cima, perto da uretra, tá? Perto da vesícula seminal também. Então, os ductos deferentes. O corpo do homem possui dois ductos diferentes. Ductos, lembrando que fosse um ducto, um canal, tá? Os quais são uma continuação do epidídimo. Cada ducto possui cerca de 30 centímetros de comprimento. Ele precisa ser grande, porque ele sai daqui, faz toda a volta, passa por detrás dos canais, perto da bexiga, até chegar à parte aqui assim da uretra, tá? Passa ao redor e atrás da bexiga urinária. Eles encontram os ductos das vesículas seminais e formam ducto ejaculatório. Eu vou voltar um pouquinho naquele primeiro desenho para mostrar para vocês, tá? Depois eu volto ali de novo. Então, aqui o epidídimo. Então, os ductos deferentes, eles começam aqui, fazem toda a volta. Eles chegam na vesícula seminal, que é esse canalzinho maior aqui. Aqui, ele vai se dividir entre a uretra e a uretra que sai a urina, tá? Por isso que a gente tem essa ligação aqui, para poder sair o sêmen no final. O sêmen sai no mesmo lugar da urina, diferente do corpo feminino. A mulher não produz sêmen. E a mulher só tem a uretra para a urina. O homem tem a uretra tanto para a urina, ó, a ligação daqui para a urina, quanto a produção de sêmen até a sua saída, tá? Então, aqui ele tem uma ligação dos ductos com a uretra. Então, voltando lá embaixo. Ducto ejaculatório, que é a última parte desse canal. Então, eles têm cerca de 2 centímetros, são bem menores. E são formados a partir da união do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal, tá? Uretra. Os ductos ejaculatórios abrem-se na uretra, aquela parte lá perto do bexiga, onde mostrei para vocês, e garante a saída do sêmen e também da urina. Os dois não saem ao mesmo tempo, tá? A mesma coisa que a gente possui para quando comer, não comer e respirar ao mesmo tempo, porque senão a comida pode ir parar no pulmão, também tem o corpo do órgão reprodutor masculino para não urinar ou ejacular o sêmen ao mesmo tempo, tá? Tem alguém com o microfone ligado de novo. Deu. A uretra é, portanto, um órgão comum do sistema reprodutor e do sistema urinário, no corpo masculino. No corpo feminino, não. A uretra masculina passa pelo interior da próstata, pelo assoalho da pelve, que é mais embaixo da barriga, e no interior do pênis, apresentando um tamanho total de cerca de 20 centímetros. Vesículas seminais. O homem possui 2 vesículas seminais, as quais secretam um fluido que corresponde a cerca de 60% do volume do sêmen. O sêmen ele é produzido por esse líquido, por outros líquidos também, né? E pelos espermatozoides. Esse líquido é um líquido viscoso, então não é gelatinoso, mas ele é mais grosso que água, que urina, esbranquiçado, e ali dentro ele contém os espermatozoides e os fluidos das glândulas acessórias, que é eliminado no momento da ejaculação. Lembrando que o espermatozoide, para continuar vivo por um tempo, seja fora do corpo do homem ou até dentro do corpo da mulher, ele precisa desse líquido que contém algumas proteínas que vão fazer a sua sobrevivência por um tempo, tá? Não é para sempre. Próstata. O homem apresenta apenas uma próstata, que é uma glândula que produz a secreção que forma o sêmen. A próstata possui o tamanho aproximado de uma noz. Então, ela não é muito grande, tá? Menor que essa... Estão vendo essa piranha?
menor que isso aqui. Uma noz é um tamanho pequeno, tá? Essa próstata, com a idade do homem, né, quanto mais velho ele vai ficando, é comum que ela haja um aumento. Esse aumento é benigno. O que é benigno? Não vai ser nada maligno, nada que cause mal ou a sua morte. Mas, como o aumento, ele pode, como a próstata perto da uretra, esse aumento pode acarretar na compressão da uretra, que passa no seu interior, e interferir na passagem da urina, o que pode dar dor a urinar, né, dificuldade. Então, nesse caso, pode ser necessária uma interferência cirúrgica, mas isso só quem vai analisar é o médico, tá? E isso é com a idade, tá? Alguma pergunta até aqui, gente? Eu vou botar ali para ver a carinha de vocês, tá? Alguém tem alguma pergunta? Nada? De manhã teve bastante perguntas. Nada. Nada. Aposto que as cabecinhas estão fervilhando, mas com vergonha de perguntar. Né? Bem provável. Eu tô de boa, senhora. É bem provável. Tô vendo a carinha da Vitória assim, ó. Eu tenho, mas não quero. Eu não tenho nenhuma pergunta. Pode falar. Bem, Sora, Se tiver pergunta, pode falar. Eu quero escutar a pergunta. sou menina, Sora, eu não tenho nenhuma E pergunta. daí, qual o problema? Porque tu é uma menina, porque tu é uma mulher, tu não tem que saber o funcionamento do corpo do outro, tem que aprender. Sora, eu principalmente Não, tudo bem, não tem. eu sou Nada menina, a ver, Vitória. não tenho interesse. Mas deveria ter. Não tenho interesse. Mas deveria. A senhora disse. Eu não deveria, não. Não. Temos que ter o conhecimento geral sobre tudo e todos, é isso. Isso aí, Henrique. Não Isso sei, mesmo. Por exemplo, se fosse o o corpo de um cachorro, teu cachorro passa mal, tu não ia saber o que fazer. Não, isso é por. Não, agora. O cachorro macho, só fala que não ia querer saber, então. Humano. Não, agora uma cadela não pode saber do homem do cachorro. Ah, Se o meu cachorro passar mal, não vai ser eu que vou salvar ele, porque eu tenho medo que ele me morda. Porque da última vez que ele mordeu alguém, a pessoa que coragem! Não. Ai, parabéns. Melhor. Muita guria disse que ia ser veterinária. Velho, eu tô entrando perto do meu gato, ele começa a me arranhar no meu pé. Isso irrita muito. O meu Tá, cachorro. então vamos dar continuidade ali, então. Ô, Uli, Davi, tu te lembra do O Terror? Aham. Davi, Mano, Ulisses. meu gato é tipo um chihuahua. É tipo um chihuahua felino, tá ligado? Deu, Ulisses. Vamos dar continuidade. Então, hoje de manhã a aula demorou 1h30. A senhora pode demorar até o que quiser. Ai, Não. Senhora, o quanto menos tempo, melhor. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos para o feminino. Vamos acabar. finalmente. Mais ao teu interesse, né, Vitória? Ah, senhora, Agora ela tem que saber. Agora ela Agora é do meu interesse. Agora é do meu Tá. interesse. Então vamos lá. Então, o sistema reprodutor feminino, ou aparelho reprodutor feminino, é o sistema responsável pela reprodução humana. Lembrando que não sozinho, né? Ele cumpre diversos papéis importantes. Primeiro, produz os gametas femininos, que é o óvulo. Fornece um local apropriado para a ocorrência da fecundação. Porque, a não ser tirando a fecundação em laboratório, não tem outra maneira, né? Ela não pode acontecer ao ar livre. Eu não posso manipular espermatozoide e óvulo, né, na minha mão, a não ser no laboratório e no corpo humano. Permite a implantação do embrião. Oferece ao embrião as condições para o seu desenvolvimento até a hora do parto.
e executa atividade motora suficiente para expelir o novo ser quando ele completa a sua função. Por o útero ser um órgão muscular, ele também exerce essa função, né? Na hora que o bebê completa o tempo suficiente do seu crescimento, ele pode expelir, né, através de movimentos musculares e auxiliando esse bebê a nascer, tá? Espera aí que tem alguém querendo entrar aqui. Né? Monique, tu entrou com a conta do teu irmão? Depois eu vejo. Deixa eu voltar ao texto. Então, a anatomia, diferente do desenho que estava no aparelho reprodutor masculino, um corte de lado para a gente poder ver. Este aqui não precisa do corte lateral, né? Como se eu estivesse vendo de frente, somente um corte para mostrar a parte interna do útero. Então, a gente tem os ovários, os dois, um de cada lado, as tubas uterinas, que vão fazer a ligação do ovário com o útero, uma de cada lado também, o útero e a parte mais para a externa, que é a vagina, tá? Começando pelos ovários. Os ovários são dois órgãos em forma oval e medem de 3 a 4 centímetros de comprimento. Eles são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais da mulher, né, a progesterona e o estrogênio. Diferente lá do homem, que quando chega na fase da adolescência começa a ter mais testosterona, que é o hormônio masculino, a mulher tem os dois, progesterona e estrogênio, que é o que vai dar as características, vai começar a dar as características do adulto. A produção dos pelos, na mulher, aumento dos seios, aumento dos quadris também, tá? E nos ovários também são armazenadas as células sexuais femininas, que são os óvulos. Diferente do homem, que produz os espermatozoides durante toda a sua vida, a mulher, ela já nasce com uma quantidade de óvulos, uma quantidade X, né, que ela vai liberando até um certo tempo, né, e esses óvulos já nascem com ela e não são produzidos mais, eles só amadurecem, tá? A mulher já nasce com eles e os óvulos vão amadurecendo com o tempo até serem liberados um de cada vez. Ô, senhora, pode perguntar uma coisa? Pode. Não é nada a ver com a escola, mas eu quero te perguntar um negócio pra ver se é verdade, tu que é professora. As mulheres amadurecem mais rápido que os homens? Cientificamente dizem que sim. Agora, se está correto, eu não sei dizer. Mas em questão de corporal, sim. Tá? Okay. Então, nos ovários também são armazenados os óvulos, tá? Assim, durante a fase fértil da mulher, aproximadamente uma vez por mês, um dos ovários lança um óvulo na tuba uterina, que é chamado a ovulação. Então, uma vez por mês, um dos óvulos que estão guardadinhos aqui dentro e com certa idade já vão estar amadurecidos, eles vão sendo liberados para chegarem até o útero, para serem fecundados para a reprodução humana. Nem sempre isso acontece, tá? Depois a gente vai ver o que acontece se ele não encontra nenhum espermatozoide pelo meio do caminho. As tubas uterinas são dois tubos, com aproximadamente 10 centímetros de comprimento, que unem os ovários ao útero. A partir disso, o óvulo amadurecido sai do ovário e penetra na tuba.
Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide, forma-se uma célula ovo, ou o zigoto, que é o início da vida humana, que se encaminha para o útero, local onde se fixa e se desenvolve, originando um novo ser. Então, as tubas uterinas, elas servem de ligação entre os ovários e o útero. O útero é um órgão muscular, como eu disse para vocês, oco, de grande elasticidade. Por que ele tem que ser elástico? Porque como o bebê vai se desenvolver ali dentro, ele tem que se multiplicar de tamanho. Quando é um feto só, normalmente ele se multiplica até 10 vezes o seu tamanho, tá? Então, se ele tem um tamanho de 3 a 4 centímetros, ele pode chegar a 10 centímetros. A 10 centímetros, desculpa, a 30 centímetros. Isso de diâmetro, né? Não é pegar um metro e pegar e medir 30 centímetros, vai dar quase isso aqui. Aí também não chegamos a tudo isso, tá? Mas ele precisa se expandir, né? Para poder acomodar esse feto dentro. Esse ou esses, né? A mucosa uterina é chamada de endométrio. Ele passa por um processo de descamação durante o período da menstruação. Então, quando esse óvulo não é fecundado por um espermatozoide, porque a função dele é essa, ele chega até o útero sem a fecundação, esse endométrio, que é a parte de dentro do útero, vou voltar no desenho aqui para vocês, essa parte aqui, ó, ela vai descamar. O que é descamar? É como se fosse soltar, tá? Sabe quando a gente vai no sol e queima a pele e depois ela descama, sai aquela casinha branca? Por dentro do útero também ele vai descamar. Só que não descamar uma pele branca, né? Ele vai descamar a pele que está ali e o sangue que ficou em volta. Por isso que acontece a menstruação. Esse sangue que está ali, que estava esperando o bebê, né? Esperando o feto para se desenvolver, e como isso não aconteceu, ele vai se renovar, ele vai descamar, vai tirar tudo que está ali, para chegar o próximo mês e esperar esse feto, que pode vir ou não. Mas ele fica preparado para isso, tá? Voltando lá. Tá aqui. Vagina é o órgão sexual feminino mais perto da parte externa, né? Que atua como um canal. Ele faz a comunicação do útero com o meio externo, com o meio excretor. E ela possui aproximadamente 8 centímetros de comprimento. Tem um microfone ligado. Menstruação representa o início da vida fértil da mulher, tá? É quando o corpo começa a se preparar para poder reproduzir. Início não quer dizer que a menina, que a mulher precise engravidar logo que comece a menstruar. É óbvio que não. Porque o corpo está se preparando, né? Ele está na primeira menstruação, ele está se preparando, está crescendo, está fazendo todo o crescimento que ainda não é possível, não é que não seja possível, até é possível, mas ia maltratar muito o corpo daquela menina que está recém querendo se desenvolver. Então, mas é o período que a mulher começa a atingir a sua maturidade e já pode engravidar. E ela ocorre, portanto, a eliminação pelo corpo feminino do material resultante daquela descamação lá da mucosa de dentro do útero e do sangue que resulta no rompimento dos vasos sanguíneos. Ela ocorre quando não há fecundação do óvulo, tá? Porque todo esse sangue, essa mucosa, vai servir como se fosse um colchão para o bebê ali dentro se desenvolver. E não havendo bebê, então ela é eliminada para que se crie uma nova para o próximo mês. Ciclo menstrual é o período entre o início de uma menstruação e outro, tá? Esse período, em média, dura 28 dias. Em média. Como é que eu conto esse período, né? Quando eu começo a ficar menstruada. Por exemplo, chegou o dia 5 de outubro
ficou menstruada no dia 5 de outubro. A gente conta desse primeiro dia até a próxima vez que for menstruada, quanto tempo chega até lá. Normalmente é 28 dias. Então, se eu fiquei dia 5, no mês que vem, eu vou ficar aí pelo dia 2, 3, tá? Não se segue regras de 28 dias. Tem mulheres que têm ciclos de 30, 32, 34, tá? O corpo hoje em dia, principalmente o corpo feminino, ele vem se desenvolvendo cada vez mais rápido, né? Por causa dos hormônios que a gente encontra bastante em comida. E isso está fazendo as meninas cada vez mais cedo menstruarem. Normalmente, a primeira menstruação deveria ocorrer entre os 12 e 13 anos. Mas já vemos meninas que hoje em dia, com 9, 10 anos, já ficaram menstruadas pela primeira vez. Não é regra, né? Mas cada vez vem se tornando mais cedo essa primeira menstruação e o corpo ficando mais desenvolvido cada vez mais cedo. Se a gente fosse ver fotos das nossas avós, bisavós, com a nossa idade, 9, 10, com a nossa idade de vocês, né? 9, 10, 11 anos, vocês iam ver aquele corpo magrinho, né? Corpo de criança, que recém está começando a desenvolver. E muitas meninas hoje em dia a gente vê com 10, 11 anos já com corpo de adolescentes maiores, né? Então, os corpos hoje em dia estão se desenvolvendo muito mais rápido devido também ao excesso de hormônio que a gente encontra em frangos, carnes, que eles usam para que esses animais se desenvolvam mais rápido para o abate. Tá? Então, lá por volta dos 50 anos de idade, é uma média, às vezes é um pouquinho mais cedo, às vezes é um pouquinho mais tarde, chega a fase para a mulher chamada de menopausa. É a fase em que os óvulos que ela já nasceu se esgotam, né? Não tem mais. Então, não há necessidade da menstruação, da descamação da parede do útero, e também a mulher, não é que fica infértil, mas a fertilidade dela cessa. A fertilidade dela tinha a ver com o poder gerar uma nova vida, né? E como ela não possui mais óvulos, como ela não tem mais, então ela cessa esse ciclo. Diferente do homem, que nem eu disse, que pode ter filhos lá com 80, 90 anos, porque a produção de espermatozoides ela é sempre, não é num período só. E a mulher não, a mulher já nasce com esses óvulos e vai elaborando, eliminando uma vez por mês. Né? Chega uma hora que eles cessam. Já tem o número X, cessou. Alguma pergunta? Ô, Sora, Fala. como tu falou, né? É que depois da menstruação, assim, tu já pode ter um ser humano dentro de ti, né, Sora? Né, que tu pode ter, tu pode engravidar. Sim, eu Se tu sei. tiver relação sexual. Temos esses... É porque, assim, ó, Sora, eu conheço uma pessoa que ela engravidou com 14 anos de idade, e ela é uma irmã minha por parte de pai. Uhum. Aí, Sora, eu fico pensando, Sora, eu sou uma pessoa que não quero ter filho, nem quando eu crescer, nem nada, porque eu quero ser uma mulher que não quero nem namorar, principalmente. Mas, Sora, eu fico com medo, sabe, Sora? Com medo do quê? Sora, Sora, Com medo de se descobrir algum dia grávida? Sora, Mas isso possui métodos para te não engravidar. Tu sendo uma pessoa saudável, possui, hoje em dia, tá? Vou ser dos métodos de hoje em dia. Injeção, né? Pílula, a camisinha. E existem outros métodos que os médicos só fazem depois se tu tiver filho, que é
Eles ligam, eles fecham as tubas uterinas ali, que faz a ligação. Já eu te dou a palavra, Davi e Henrique. Que ligam os óvulos até o útero, eles cortam, né? E não tem mais a passagem para um e para o outro. Então, existem métodos para te evitar isso. Então, Sora, peraí que minha mente travou toda aqui, deu. então isso tem até onde? O Meet bugou, Sora. Fala, Davi. Professora, é que, tipo, o meu plano é o seguinte, eu faço toda a escola, faço a faculdade, aí eu começo a namorar depois que eu termino todos os meus estudos, daí depois eu caso, aí depois eu penso em ter filho. Mas primeiro eu quero terminar as escolas e tudo. Uhum. Oi, Renan! Primeira vez que o Renan entra Olha, no gente, Meet o na Renan tá vida. lá. Aparece na janela, rapaz. Quero te ver. Tudo bom, Renan? Impedido. Eu sou novo aqui. Eu acho, né? Dá pra Ô, saber, eu Sora. tô fazendo atividade aqui. Fala, Henrique. Então, uma criança pode ter relação sexual com outra criança, um adulto, porque se uma criança de 9 anos já pode engravidar, né? Uma menina, no caso. O corpo começa a se preparar. Alguns casos pode, mas não é o correto, né? Porque tu é uma criança. Até... Criança não tem como. Oi? É que ele falou adulto e criança. Existe? Adulto e Existe. criança. Sim, o caso de... Imagina uma criança cuidando de um bebê. Mas isso não é o correto. Velho, eu vi no Google. Eu vi no Isso Google são que casos... Passa. São casos de polícia e que não podem acontecer. É crime, né, Fer? Crime, claro. Sério, eu tava vendo no Google e o pai mais novo a ter filho foi um cara de 14 anos. Já vi uma vez, não me lembro a nacionalidade dele, e a guria tinha 15, né? Gente, tem alguém me escutando? Sim. Ah, tá, que travou tudo aqui pra mim, eu pensei que não tava Sim. escutando mais. Tá todo mundo parado. Violento agora. Sim, minha câmera tá ligada, mas eu tô olhando ali pra tela. Tá bom. Aí eu vou parar a apresentação aqui, para poder ver todos os rostinhos, tá? Tem mais alguma pergunta, gente? Baixa um pouco, Lívia. Alguma dúvida? Acho não. Mais ninguém? Os vídeos de quem tá com a câmera aberta, para mim, travou tudinho. Professora. Oi. Ah, não, deixa. Pergunta, Prof, Oi. tu vai apresentar mais alguma coisa nessa aula? Mais o português. Nossa senhora, tá. Já é 3 horas, né? Hoje de manhã também deu 1h40 de aula. Mas o português é muito demorado? Não, mas o português é rapidinho. Professora, eu acho melhor a gente ir começando a fazer o português, né, pra não demorar muito. Eu queria ver se tinha mais... eu devia ter gravado a aula da manhã. De manhã teve bastante perguntas. Eu queria estar em aula. Mais ninguém? Tá, então passo para a parte do português. Seus sabichões. Professora, tu precisa gravar só a aula de manhã. Mas tu precisa gravar as 2 aulas, porque vai que uma dá certo e a outra dá errada. Né? Tinha até pensado nisso. Sora tava rachando de rir aqui, Sora, realmente. Pessoal, a parte de português eu acho que vocês já viram até ano passado com a Aline, tá? Então eu só vou relembrar vocês, para depois a gente poder entrar na parte de conjugação verbal, tá? Passado, presente e futuro. E, esses aí são os tempos verbais, tá? A conjugação é o que ele tá fazendo aqui, ó, nessa tirinha, né? Conjugar em todos os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós e eles.
O verbo daí tem no presente, passado e futuro. Então, lembrando o que são verbos, tá? Palavras que vão expressar ou alguma manifestação do nosso sentimento, ou um estado de espírito, ou um fato, ou um fenômeno da natureza, algo que a gente ou outra pessoa possa fazer, tá? Verbo não vai dar nome para nada, isso se chama substantivo. Verbo não vai dar qualidade nem característica para nada, isso se chama adjetivo. Verbo não vai dizer quem está conversando ou não, isso se chama pronome. Então, o verbo somente vai destacar o que a gente está fazendo, ou como a gente está se sentindo, ou quando é um fenômeno da natureza, algo que somente a natureza pode fazer. Por exemplo, chover. Fenômenos da natureza não são verbos que eu possa conjugar, tá? Porque eu não chovo. Chover é um verbo, mas eu não posso conjugar. Eu chovo, tu choves, ele chove. Porque nós não somos a natureza e a natureza é uma só, tá? Então, imagina a natureza também tem escola e eles falam isso, tipo, eu chovo, tu chove e eles chovem. Olha, não duvido, né? Se tivesse. Ô, Sora, eu só te falar uma coisa. Fala, As vacas vão dominar o mundo. Tá bom. É verdade, Davi. É verdade. Concordo plenamente. Então, meu olho cansou já. Nas frases, no palácio do rei não chove, a princesa correu bastante e o cão está triste, nós temos chove, correu e está. Chove, fenômeno da natureza. Correu, ato de correr, alguém que está correndo, no caso, alguém que já correu. E está é o sentimento como o cachorro se exprime, tá? Então, ele está triste, ou ele estava triste. Verbo é uma palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno da natureza. E a gente tem os tempos verbais, como vocês já me disseram antes, tá? Presente, que acontece agora. O passado ou pretérito, tá? A gente tem as duas palavras para utilizar, que são ações do tempo que já aconteceu, já passou. E o futuro são ações que irão acontecer. É bom a gente relembrar os verbos, principalmente presente e futuro, ou passado e futuro, porque quando vocês precisam escrever passarão, caminharão, vocês ainda se confundem com o M ou AOTIL no final, né? Por exemplo, correrão no futuro, que vai correr, a gente utiliza o A, O e o TIL. Correram ou correrão com M, ou é pretérito no passado, ou é no presente. Fala, Davi. Sora. M é passado ou é, né, presente, e correrão é sempre eu comecei a fazer essa, entre aspas, tática quando a gente começou a estudar os verbos. E sim, daí me disse, eu comecei a pensar, daí, tipo, sempre tinha essa diferença, daí o passado era o M sim. E o outro. Alguma dúvida quanto à atividade de português? Não? É fácil, né? No comecinho é sempre mais fácil. Alguém tem alguma dúvida quanto a outra atividade que queira perguntar, que queira tirar alguma dúvida para saber? Hã? Nada? Tá tudo ok, as outras atividades, algum problema, alguma dificuldade? Oi. Só pra falar, eu tinha umas atividades, né, ali dessa semana, tudo eu terminei numa única manhã. Olha, que bom.
Mas não precisa fazer tudo em uma única manhã. Tenta dividir as coisas, pra não fazer tudo junto. Tá? Tá bom. Eu imagino o dedo do Uri quão vermelho deve estar de tanto ele escreveu, ou dele, tipo, passar assim pro... Ou dele responder assim, tipo, porque é muita atividade. Pior que nem foi tão difícil, velho. Eu vou parar a gravação aqui, tá, Não. pessoal? Ô, Sara,